marcado aí foi esse aqui, né, o 54, e ele trabalha com o yet, como conjunção. Nós já vimos que o yet, ele é um advérbio também, só que quando ele está no início da frase, no meio da frase, ele é um indicativo de ser uma conjunção, certo? E que tipo de conjunção ele significaria aí, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Aí ele está dizendo aqui que o yet quer dizer, então você vai precisar ir para o texto aqui para poder captar a ideia, né? Trazer o máximo possível para ver o que o yet quer dizer. But what has been so frustrating about the market reactions? Então, mas o que tem sido muito frustrante a respeito das reações do mercado nos meses recentes é que, apesar da economia surging, da surgente economia, a inflação não tem se levantado. Isso tem permanecido, ela no caso, a inflação aqui, o Whitney está se referindo a ela tem permanecido estável, né? Ou seja, plana, flat, quer dizer, estável. Era around 3%, então por volta de 3%. E at Wall Street. Então Wall Street aqui é o nome do banco, né? que é lá dos Estados Unidos, que regulamenta a questão das bolsas de valores. E aí vamos continuar aqui, né? E at Wall Street, é o que ele traz aqui, certain that the shadow it sees, certamente que a sombra que é vista é o fantasma mais alto da inflação, come to hunt the trading floors, vai vir assustar os chãos dos traders, trading no caso das transações, né? Has been clamoring, ele tem clamado a Reserva Federal, no caso a Reserva do Governo, por altas taxas. Então esse N at Wall Street, né? Então talvez esse N at Wall Street, até o momento, N at Wall Street. Vamos substituir aqui, né? E apesar disso, Wall Street. E ainda Wall Street, já Wall Street, e consequentemente Wall Street, e até o momento Wall Street. Pelo que aparentemente se parece, é consequentemente. Né? Então, por quê? Porque tem uma ligação da taxa de inflação e uma consequência recaindo sobre a própria bolsa de valores, né? Que seria o Wall Street e, consequentemente, o Wall Street. A gente sabe que o yet, vamos dar uma olhada aqui nas anotações, né? Referente a yet, aqui ou aqui. Mas, contudo, porém, né? Que é o que é levado aqui. Agora, ele usado como consequentemente, realmente, pelo sentido a gente consegue interpretar, né? Que seria o consequentemente. Mas, vamos ver. Eu marcaria a letra D pelo sentido. Foi mais questão de sentido do que tudo aqui. Porque, pelo que a gente estudou, ele pode significar mais, contudo, porém. Né? Então, se fosse pelo que a gente estudou, não tem nenhuma resposta para isso. A mais próxima seria o apesar disso. Né? Então, talvez ou a letra A ou a letra D. Certo? Então, vamos lá. Vamos ver se ele pode ter esse significado, até indo aqui no dicionário, aquele dicionário que a gente sempre usa. Às vezes acontece, viu, gente? Pelo sentido mesmo e fugir mesmo do que é a regra geral. Então, vamos ver se esse et aqui pode significar. Ele pode significar ainda já, como tem algumas respostas aqui, só que o ainda e o já ele vai lá no final. E aí seria praticamente a mesma, não sei, mas vamos ver. Todavia, ainda assim,
not yet, as yet, yet again, uma vez mais, novamente. Apesar disso, é o que mais se aproxima aqui do embora, né? Então ou a letra A ou a letra D. Vamos dar uma olhada lá. Questão 54, né? Letra A, é isso mesmo. Então combina com o que nós estudamos mesmo. Então, na dúvida, vá pelo que as regras gerais trazem, certo? Ok, acontece e é bom que a gente veja questões assim também, certo? E apesar disso, Wall Street, foi esse o sentido que ele trouxe. Então, ok, beleza, vamos continuar aqui, deixa eu marcar aqui como feita, letra A é a nossa resposta. Outra questão que foi marcada aqui foi a 60, então vamos lá. De via geral, o but, ele representa o contraste. Então, se fosse pelo que você estudou, você já marcaria a letra C logo de cara, mas vamos confirmar isso, certo? Então, the giant panda is China's national symbol. Então, o panda gigante é o símbolo nacional da China. But it is an endangered species. Mas isso é uma espécie em perigo, né? With just 100 animals believed to exist in the wild. Com apenas 1000 animais existentes, no caso, na natureza, na vida selvagem, que ele está dizendo aqui. Então, esse conectivo, logo de cara, ele traz um contraste. E realmente o sentido confirma isso. É o que eu penso, né? Que seja a resposta, um contraste, que seria a letra C. Então, vamos confirmar. Conjunção. Esqueci a questão. Peraí que eu vou dar uma olhada aqui na questão 60. Questão 60. Letra C. Ok? Beleza. Então vamos continuar aqui. Questão 60. Então tá feita. Letra C. A próxima marcada aqui foi a 65. Então vamos lá. Esse once aqui, só de forma isolada, né? Só analisando ele de forma isolada, pelo que nós estudamos, ele significa uma vez que. Então, uma vez que, ao menos que unless. Então, o unless ele entra aí, certo? Vou até aqui mostrar para você. Se tiver ele aqui, não, ele não está aqui, acho que ele está aqui na outra. Estou abrindo aqui o conteúdo que nós vimos, né? É isso aí, uma vez que, já que, e aí o unless, que ele também está dentro dessa mesma classificação, ele traz esse a menos que. O unless é a mesma coisa, é um sinônimo, pode-se dizer assim, a menos que, a não ser que, salvo que, assim que. Então, eu acredito que é o que esteja mais próximo aí da nossa resposta logo de cara. Ok? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui no contexto também, né? Para confirmar. Uma vez que eles estão de acordo, né? Então, once they are agreed, as novas diretrizes vão passar por uma série de testes. Primeiramente, na Universidade de Cambridge, antes sendo inquirida nacionalmente, né? Isso que ele está trazendo aqui. Trazido a questão, enchido nacionalmente. Ok, então, uma vez que eles estão de acordo, então esse é uma vez que está aqui, né? Uma vez que já aqui eles estão de acordo, a menos que eles estejam de acordo, a não ser que eles estejam. O unless ele traz mais uma condição, né? Digamos assim. Já esse daqui ele traz desde que ele tem um acordo. É um sentido próximo,
certo? Esse daqui é soon as, quer dizer, assim que eles estiverem, né? Assim que, teria tão breve quanto, seria isso, né? Eles têm um acordo, então é isso que ele está dizendo aqui. Antes aqui é before, esse que quer dizer o antes. If quer dizer is, é se eles tiverem um acordo. At any time. At any time quer dizer em qualquer tempo em que eles têm um acordo. Então, eu marcaria ou a letra D, ou assim, forçando aí um pouquinho, assim, dúvidas, né? Seria o quê? Quais as dúvidas aqui? Ou a letra B, ou a letra C, ou a letra D. E o mais próximo seria a letra D, que eu marcaria. Então, vamos dar uma olhada lá. Questão 65. 65, letra B de bola. E aí, por que a letra B ela entrou em jogo aí, né? Que foi uma das dúvidas que eu fiquei aqui. Porque as soon as, qual é o significado? As soon as. Vamos olhar agora aqui. Logo que. Né? Então, ele está realmente próximo do unless. Logo que, mais rapidamente, mais depressa, seria nesse sentido de tempo. Aqui, ó, assim que é um sinônimo mesmo. Realmente, ele é um sinônimo para ons. Então, você pode, inclusive, anotar isso aí. Você vê que até o texto está aprendendo, mas foi uma das alternativas que a gente ficou em dúvida, né? Vamos lá. Porque o unless, ele traz mais uma condicional. Ele está muito mais próximo desse if aqui, que quer dizer um se. Né? Então, um sinônimo aí para ons, a gente pode anotar isso agora, seria as soon as, ok? Ons. E aí esse ons aqui quer dizer assim que. E esse as soon as também, assim que. Mesma coisa. Ok? Beleza, então vamos avançar aqui, questão 65 está feita. A questão 68, que traz o famoso although, que a gente já viu. Ele traz uma ideia de que, bem, se fosse logo de cara, o although ele traz uma ideia de oposição. E a gente sabe disso por quê? Porque ele está aqui nas conjunções, inclusive mais usadas. Vou colocar aqui, elas estão para cá. Aqui, logo de cara. Ele traz uma ideia de ressalva, né? Que não anula o argumento principal. Então, uma ressalva é uma oposição. Mas vamos confirmar isso aqui dentro do contexto. Até os meados dos anos 60, a pesquisa médica foi primeiramente dirigida pelo desejo de resolver problemas em pessoas doentes. Although, quer dizer embora Aristóteles estivesse what might be termed today a plurality, embora Aristóteles estivesse no que poderia ser nomeado hoje como um laboratório puro de investigação, com nenhum pensamento de um uso clínico nas suas descobertas, a maior parte, a vasta parte, né, maior de todos aqueles físicos mais tarde influenciados pelas suas contribuições à biologia, foram tentando resolver os mistérios da anatomia humana e da fisiologia humana para um propósito distinto no combate à doença. Então, esse although aqui realmente traz uma ideia de oposição, certo? Então vamos dar uma olhada lá, vamos confirmar. Então seria o que? 68, letra C. Letra C. 68, letra C. Ok. Então 68 está feita. Vamos ver se tem mais alguma questão aqui dessa que foi marcada. Tem sim, que foi essa daqui, a 73. Entra aqui nela aquelas duplinhas, né, que nós vimos.
Então, vou abrir também aqui o assunto de pronome, porque o pronome está aqui dentro, né, digamos assim, fazendo a dupla, só que a dupla em si faz uma função de conjunção, certo? Então, a ideia é essa aí dessas duplas, certo? Então, vamos abrir aqui o assunto, que talvez você tenha aí nas suas anotações. Eu sugiro que você pegue essa parte que fala a respeito de pronomes indefinidos, né? Porque eles estão lá. Esse both, either, neither, eles estão lá. A gente vai abrir aqui só para poder ter certeza do assunto mesmo e poder fazer direitinho. Ok, então, Swiss cheese, que seria queijo suíço, Roquefort, tudo pergunta aqui, né? Deve ser Is it Gouda? Então, todos nomes próprios aqui. Bem, nós todos sabemos que we all know the moon isn't really made of cheese. Nós todos sabemos que a lua não é feita de queijo. Queijo é somente um dos várias diferentes imagens vistas na charcoal gray, black and white markings created by various lunar craters and basins. Então, no caso ele traz aqui, né, que são o queijo, né, uma das várias imagens que podem ser vistas nos tons de cinza, no carvão cinza, preto e branco nas marcas, né, nessas cores aqui que eles trazem, que ele traz em sequência, criados pelos várias crateras lunares e as bases também, basins. Os chineses viram um coelho nas áreas escuras and a toad in the white, que seria toad. Vamos ver o que é toad aqui. Toad deve ser o nome de algum animal também. Um sapo. Ok. Então, beleza, vamos dar uma olhada aqui no assunto. Aqui, eles estão aqui. Both, either e neither estão todos aqui. Beleza, então vamos lá. De acordo com o texto, complete a sentença abaixo com a alternativa correta. Os chineses can see, podem ver o que? A rabbit, a toad on the lunar markings. Então o que ele diz aqui? Acredito que a gente já tenha feito essa questão já. Mas veja, eles podem ver tanto um coelho quanto um sapo nas marcas lunares. Então são os dois, certo? Então eles podem ver os dois ao mesmo tempo. Então qual desses aqui é que transmite essa ideia dos dois ao mesmo tempo, que não exclui nenhuma das ideias? A gente logo de cara vê que o neither ele é usado para fazer comparações excludentes e afirmações negativas. Aí foca nisso aqui, ó. Nenhuma das opções será escolhida, certo? Então, nesse caso aqui, os chineses veem as duas opções, tanto o coelho quanto o sapo. Então, as duas, certo? Aqui no either, você tem contextos em que é oferecido duas opções, mas só é possível escolher uma. E aqui os chineses não estão vendo só uma e não vendo a outra, não. Eles veem as duas ao mesmo tempo. Então, o both, eu acredito que seja a nossa resposta. Se referir a mais de uma opção em determinada situação. E aí tem esse sentido positivo, né? Então, quando você quer pelos dois mesmo. Então, quando é os dois ao mesmo tempo, aí seria both. Então, ele está trazendo aqui, né? Both romance and adventure movies. Então, veja como é a construção. É primeiro both e depois o and. Both e and. Então, both e and. Então, aparentemente, a nossa resposta seria a letra E. Certo? Então, vamos dar uma olhada lá, conferir. Questão 73. Questão 73, letra E. É isso mesmo. Ok, beleza. Então, questão 73, marcamos como feita. Vamos agora para a próxima, que foi marcada aí como exercício, a questão 81.
Então ele traz aqui, né? A palavra while, como está escrito em The Groom got the idea of corporate sponsorships while working in a small struggling animation studio. Ele vai dizendo aqui. While quer dizer o quê? A gente já viu isso. While quer dizer enquanto que, né? Ou enquanto. Então ele está aqui. São duas ações que acontecem paralelamente, né? Então aqui ele traz esse sentido de enquanto. The groom got the idea of corporate sponsorships while working in a small struggling animation. Sim, ele traz. Groom, o que é esse groom aqui? Quer dizer noivo. E o que é esse sponsorships? Sponsorship. Patrocínio ou apadrinhamento. Então, o noivo captou a ideia do apadrinhamento corporativo enquanto trabalha ou está trabalhando, né, num estúdio de animação struggling, esse struggling que traz de desafio, que frequentemente had no barter for services, que esse barter não teve nenhuma troca de serviço, nenhuma permuta, troca, né? Permuta quer dizer troca. Então, enquanto, é isso que ele traz aqui. Então, I watched the show a while ago. Então, isso aqui, na verdade, é um tempo atrás, né? Esse while aqui está fazendo uma função de advérbio. Então, eu assisti um filme há um tempo atrás. Então, aqui não é o sentido de enquanto, não. Sabrina is blonde, while Tom is red-headed. Então, Sabrina é blonde, no caso blonde aqui é loira, enquanto que Tom is red-headed. Então, enquanto que o Tom é ruivo. Então aqui você vê que está no sentido mais comparativo, não está muito dizendo a respeito de uma ação e outra, mas vamos prosseguir, pode ser que seja isso daqui. While she knows he is not rich, então enquanto que ela sabe que ele não é rico, she still wants to marry him. Ela ainda quer se casar com ele. Que faz mais sentido porque aqui está mais uma comparação, tá vendo na letra B? Enquanto que um é loiro, o outro é ruivo. Aqui não, aqui está dizendo enquanto alguém tem uma ação, a outra pessoa, a mesma pessoa, tem a outra ação, entende? Então, enquanto uma coisa acontece, outra acontece. Então, são duas ações. Aqui também, no texto, no trecho especificamente, são duas ações diferentes. Então, tem que se encaixar ao máximo aqui, de acordo com esse enquanto daqui, certo? I met her, eu encontrei ele, while I was studying at PUC. Então, enquanto eu estava estudando na PUC, aqui também ainda faz sentido, na letra D. Então, we haven't seen them for a while. A gente não viu ele por um tempo. Então, nós não vimos eles por um tempo. Essa tradução aqui da última, perdão. Certo, então, quais seriam as possíveis alternativas, né? Ou a letra C ou a letra D, certo? A letra B, eu acredito que não, mas, enfim, tem uma pequena chance de ser, mas a maior chance está entre a letra C ou a letra D. Então vamos dar uma olhada lá. 81, letra C. 81 ele marcou a D. É isso mesmo. Ok? Então veja que foram duas das respostas que nós ficamos aí no final. Certo? Então 81, letra D. Ok? Beleza. A próxima aqui que foi marcada foi a 82. Vamos lá. Ele traz aqui, né, que a expressão correlativa not only, but indica, a gente já viu que é uma adição. Logo de cara a gente pode marcar pelo que nós já estudamos. Inclusive está nessas partes aqui das duplinhas, né? Acho que está para cá, deixa eu ver. Not only.
E tá aqui, ó. Então isso aqui traz uma ideia de adição. Ele não é inteligente, não é somente inteligente, mas também bonito. Então aqui é um exemplo de frase da aplicação aí. Não só, mas também. Isso traz sim uma ideia de adição. Mas vamos confirmar aqui pela tradução, né? Através do Lisbon, é um nome próprio, fluido, não somente o ouro do Brasil. Lisbon aqui é Lisboa, né? Através do fluxo de Lisboa, ou Through Lisbon Flowed. Então, através da... É isso mesmo, através do fluxo de Lisboa, não somente o ouro do Brasil e do oeste da África e as espécies do leste, dos índios, né, do leste, mas novos tesouros de conhecimento, novos mapas, contas de diferentes pessoas e sociedades, novos animais e espécies botânicas. Então, realmente, a ideia é trazer a adição. Letra D, aparentemente, é a nossa resposta. Então, vamos dar uma olhada. 82. Letra D, vamos ver. 82, letra D. Isso aí. Ok. Então, marcar aqui como feita. E a nossa próxima questão aí que está marcada. Vamos ver se tem mais alguma. Se não tiver, nós vamos para as outras questões, certo? Eu acredito que não tem mais nenhuma marcada não. Agora a gente vai para questões mesmo, de forma geral, né? Então a gente vai selecionar aqui algumas para poder fazer. Pronto, então aqui a 116, né, ela se encaixa com uma dessas questões que é possível a gente fazer. Pronto, então aqui nessa 116 ela trabalha um pouquinho com a ideia, né, de duas ações. Então, a primeira frase, a primeira ação, né, que alguém pratica aqui, né, nessa primeira frase, que no caso é ele, ela está aqui nesse trecho que eu destaquei, antes da vírgula. A segunda ação está aqui, certo? Então, enquanto... Você vê que isso aqui é a cara do enquanto mesmo. Enquanto ele estava esperando por novidades, ele se pareceu, esse look aqui tem a ver com se pareceu, muito raivoso, né? Com muita raiva. Então, ao que parece, seria realmente o while aqui. Por quê? Porque ele é bem comum nesse tipo de construção. Então, uma frase vai vir com ing, né? No past, continuous, e a outra frase no simple past. Então, é um uso bem comum do while. Vamos só confirmar aqui para ver se realmente é a resposta, né? 116, letra B de bola. Dá uma olhada aqui. 116, letra B de bola, é isso mesmo. Então a gente já vai meio que ver aí como é que funciona a construção com esse while, que é algo que eu preciso que você anote aí também. Então o while ele tem essa particularidade de, como você viu lá na frase, né? While he was waiting. While he was waiting for the news, he looked very angry. Ok, então aqui está o nosso while. E aí, como é que está essa construção aqui, que eu quero que você perceba? É um past continuous, e aí logo depois, ou antes, né, ele vai vir pareado aí, com essa ideia. Vem o simple past. Simple past, certo? Pode vir também de forma contrária, viu? Enquanto
Poderia ter começado por aqui, por exemplo. Então, he looked very angry while he was waiting for the news. Certo? Então, essa é a ideia de construção do while, que eu quero que você perceba. Certo? Outra construção também que pode acontecer no presente. Eu vou pegar a mesma frase aqui. While he is waiting for the news, he looks very angry. E aí, como é que quais são esses tempos verbais que nós conhecemos? Ao invés de present, past é present, continuous. E ao invés de simple past é simple present. E o que quer dizer essa frase? Enquanto ele está esperando por novidades, ele parece estar muito raivoso, né? Angry tem essa ideia de raiva, com muita raiva. Looks aqui tem o sentido de parecer. Só que aqui a frase está no presente comparada a essa aqui que está no passado. Ok? Então, enquanto uma coisa acontece, outra aconteceu. Enquanto uma coisa está acontecendo, outra acontece. Entende? Então a ideia é essa. Tranquilo, então a nossa resposta aí já está feita. Beleza, então vamos lá, vamos avançar aqui para as próximas. Então aqui, ó, nessa 109, você sabe, né, os significados dessas palavras, e aí você vai encaixar aqui nessa resposta. Então tenta fazer aí, pausa o vídeo e tenta fazer. Tentou? Ok, então vamos lá. Marque a alternativa que completa as lacunas na sentença a seguir corretamente. Então, o Charles, aí vem alguma coisa aqui. Mary are brother, tananã, sister. Certo? Então, are é o que? São. Brother é irmão e sister, irmã. Charles e Mary. Então, o or quer dizer ou. Aqui não se encaixaria um ou não. O que dá a ideia aqui? Dá uma ideia de que o Charles e a Mary são irmão e irmã. Certo? Então não tem nem ideia de oposição aí, colocando o but. Então, o que melhor se encaixa é and e and. Né? And, letra D. Entende? Então vamos lá, questão 109. Conferir aí. Conjunção, questão 109, letra D de dado. É isso mesmo. Ok? Beleza? Então vamos. Questão 109, vou só marcar ela lá. Letra D de dado. Pronto. Aqui, mais uma vez, trabalha com aquilo que nós vimos na aula passada, né? O conceito. No caso, a ideia que a conjunção transmite. Quais são essas ideias aqui? Né? Contraste é uma ideia de oposição. Eu gosto de chocolate, mas não posso comer todo dia. Então, esse mais aí é uma ideia de contraste. O que é uma ideia de concessão? Vamos ver agora aqui. Então, concessão, eu acredito que seja a mesma coisa que ressalva. Ou, enfim, vamos dar uma olhada aqui. Ele traz aqui como uma ideia de conceder o efeito de ceder algo. Então, uma permissão. Né? Concessão, vamos ver se tem o conceito de ressalva. Também tem um conceito de ressalva. Então, quais são as conjunções que têm esse conceito de ressalva? Vou pegar aqui. Da família do although aqui, ó. Although, ressalva, né? Embora, apesar de, isso dá uma ideia de concessão, uma ideia de ressalva. Adição, o próprio nome já diz, né? Igual a gente viu aqui no exemplo da 109. O and é um exemplo de uma conjunção de adição. Simultaneidade é o quê?
ao mesmo tempo. Então, por exemplo, como nós vimos nessa questão aqui, o while ele dá uma ideia de simultaneidade. Enquanto ele está esperando por novidades, ele parece estar com muita raiva. Então, o while aí dá uma ideia de simultaneidade. Pronto, então aqui são algumas das ideias que nós já vimos na aula passada que eu estou revisando aqui com você. De forma geral, o but ele representa uma ideia de contraste e o while representa uma ideia de simultaneidade, e logo de cara a gente marcaria a letra C de casa, só pelo que nós já estudamos. Vamos ver se é a letra C mesmo, porque se for, a gente só traduz o texto aqui, questão 111, letra C. 111, letra C, é isso mesmo. Ok? Então veja que o estudo ele ajuda bastante, né? Você a identificar, mesmo sem precisar traduzir nada, só realmente pelo que você estudou, certo? Então vamos lá dar uma olhada aqui no texto, né? Newsweek, circa, então aqui parece ser um nome próprio, 1965, e o iPad parecem ser mundos à parte, mas o que eles têm em comum outweighs their differences. O que é esse outweighs? Outweighs. Compensa. Outweight significa compensa. Compensa as diferenças deles. Ambos eschew style. O que quer dizer esse eschew? Steal. Acredito que é fogem. To eschew. To steal. Ok, evitam, fogem, então ambos fogem do estilo acima da substância, enquanto wholeheartedly embracing, essa palavra aqui para mim é nova, wholeheartedly, essa palavrinha aqui, dá uma olhada aqui nela, sinceramente. Então, enquanto que sinceramente englobam substâncias com estilo. Mary, no caso, casando com a versão de 65 de Newsweek com a de 2012 do iPad, da tecnologia do iPad, nós criamos um design que respeitosamente tipifica o chapéu dele para o passado, sem estar preso lá. O chapéu, no caso, o que ele diz, né, o encaixe, né, o formato, digamos assim, a cara, esse seria o hat aí. Hat quer dizer chapéu. Call it to retro with mojo. Então, chamado para ser retrô com mojo, essa palavrinha aí que significa com charme. Won't you join us on the elevator? Você vai se juntar com a gente no elevador? Pronto, então, é isso que ele está perguntando aqui no início. No final, perdão. Pronto, então, nossa resposta aí é a letra C. Ok? Beleza. Pronto, aqui na 110, mesma coisa de você identificar a ideia que a conjunção transmite. Então, comparison quer dizer comparação. Result quer dizer resultado, né? Uma consequência, que é a mesma que essa palavra aqui. Condition quer dizer condição. Addition quer dizer adição. Reason quer dizer uma razão ou um motivo. Contrast quer dizer um contraste. Pronto, então, dentro do que nós estudamos, o because ele entraria numa classificação de quê? De reason, né? Entra numa classificação de razão. E o so entra numa ideia aí de resultado, certo? Só que, às vezes, dependendo do contexto, possa ser que mude, certo? Então,
a gente vai dar uma olhada aí, resultado ou consequência também, né? Pelo que está aqui. Então, ao que tudo indica, logo de cara, pelo que nós estudamos, a letra E é o que mais se encaixa aí como a nossa resposta, né? Na questão 110. 110, letra E, vamos conferir, só para ter certeza. 110, letra E. Você vê que só pelo estudo, nem precisou traduzir nem nada, já foi suficiente para a gente conseguir fazer essa questão. Então, questão 110, letra E, a nossa resposta. Vamos dar uma olhada aí na alternativa, né, na questão. Ele foi chamado para a Grande Depressão porque não existiam aqui, porque não existiam muitos shoppings. Malls aqui quer dizer shoppings. Então todo mundo estava deprimido. Então, nessa frase, né, porque não havia muito shopping, porque não existiam muitos shoppings, então todo mundo estava deprimido. A ideia expressada pelas palavras em destaque são, respectivamente, razão, consequência. Because quer dizer razão e so, consequência. Ok? Beleza. Então, a letra E é a nossa resposta. Ok, então, vamos lá, vamos continuar aqui nas ideias, né? Vamos para esse but aqui. Na sentença, but sold their home and his wife Gamba are happy to pay. The word but could be replaced by. Então pode ser substituído por. O but ele pode ser substituído pelo yet. Pode sim, sem perda nenhuma, pelo que nós estudamos, logo de cara. Então, você também tem 406, letra C. Vamos ver se é 106, letra C, isso mesmo. Então nem precisa pensar muito, você vê que já é uma questão que a gente conseguiu fazer logo de cara por conta do que nós estudamos, né? Except for quer dizer exceto por, therefore acredito que você tem nas suas anotações, o just também, né? Já, while, enquanto, o yet enfim, né? O yet é um sinônimo para but. E que só quem estudou normalmente que sabe, viu? Porque quem não estuda muito não está muito por dentro disso aí, não. Pronto, e falando do yet, o que ele traz como ideia? Se ele substituir o but. Veja, ele está no meio da frase, mesma coisa aqui, ó. Dá para substituir logo de cara. You hate air conditioning, yet your house is deal with changes in the weather. Então você odeia ar-condicionado, apesar da sua casa, né? Não, apesar da sua casa lidar com mudanças no tempo. O tempo aqui está fazendo referência a frio, calor. Então, é uma ideia de contraste, né? Então, você vê logo de cara que é uma ideia de contraste. 105, letra C. Vamos dar uma olhada lá, né? 105, letra C, isso mesmo. Ok. Só marcar aqui. Pronto. A gente começou a falar do either or e a gente pode fazer uma questão aqui para reforçar isso aí, certo? Então, na frase students were either leftist or they would keep their mouths shut, que é esse leftist aqui. Mas mesmo não sabendo que é leftist, fazendo a questão pelo que nós já sabemos, leftist é esquerdista. Pelo que nós já sabemos, indica a ideia de que esse either or. Veja, ou uma coisa ou outra. E aí a gente tem, né, opções, oferecido duas opções, mas só é possível escolher uma. Então é uma ideia de exclusão, de inclusão, de gradação, de predominância ou de enumeração. É uma ideia de exclusão. Por quê? Porque ou escolhe uma coisa ou escolhe outra. Nesse caso aqui, os estudantes estão ou na esquerda ou eles manteriam as bocas deles caladas. Então, isso que ele está dizendo aí. Na 104, então, aparentemente, a resposta seria na letra A. Vamos conferir.
104, letra A. 104, letra A. Ok? Beleza. Então, vamos avançando aqui, só marcar como feita. Ok, o que mais aqui que nós podemos fazer? Eu só estou realmente pegando com você as principais, certo? A gente não vai ver de tudo aqui que está na apostila não, porque senão vai ficar muito... vai fugir um pouco, né, da ideia. Vamos fazer uma com for. Esse for aqui, ele pode ter alguns significados, né? Então, o for... vamos ver aqui onde é que esse for está. Pois, visto que, então ele entra nessa classificação aqui, certo? Então, logo de cara, já que ele tem uma ideia como se fosse de explicativa, né? Porque, então, for the credit card companies would still want me. Então, visto que, yet dá uma ideia de oposição, se ele fosse colocado aqui. Why de pergunta, because é de justificativa. Né? O but de oposição é igual a yet, então seriam praticamente a mesma resposta. Still, the credit card companies would still want me. Dois stills, né? Um já está aqui, apareceria outro aqui, não faz sentido. Então, assim, acredito que aparentemente a resposta seja a letra E, porque o pois, ele é também uma ideia aí de justificação, né? Ok, então, questão 96, letra E. Vamos conferir lá. Questão 96, letra E. Certo? Ok, então, só marcar aqui como feita. Beleza. Esse nevertheless aqui, eu quero só falar a respeito dele. Ele é um sinônimo, se você puder anotar aí, eu acho que ele aparece aqui, never. Ele está aparecendo aqui, deixa eu ver se ele aparece aqui, não. Mas ele é um sinônimo, nevertheless. Ele é um sinônimo para o although, certo? Então você pode anotar, se você quiser. Opa, peraí que... ele é um sinônimo para o although. Eu não sei se você lembra do although, mas pela pronúncia aqui, né? Although. Pronto. Então ele é igual ao nevertheless. Então são sinônimos, ok? Tanto um quanto o outro significam a mesma coisa. Só para eu falar aí para você, talvez apareça em alguma questão, ok? Esse despite aqui a gente tem visto muito em questões, né? Então o despite ele dá uma ideia de apesar de, logo de cara, certo? Se você quiser anotar despite, mas a gente pode confirmar ali no contexto, né? Apesar de. Então, he'd drift into alternative school for troubled youths. Então ele foi jogado para dentro de uma escola alternativa por problemas juvenis, onde, apesar das classes especiais, o diretor de Frank ainda o considerava a pior criança de todas. Né? Então, despite, apesar de, vamos confirmar, questão 83, letra B. Questão 83, letra B de bola. Ok? Tá feita aí a questão 83. Vamos lá. Então já fizemos algumas aqui na parte de cima.
Assim, esse besides também, ele é importante, né? Ele aparece bastante em questões. O besides, ele dá a ideia de além disso, né? Então, além de... Então, você vê que é uma ideia de adição que ele está trazendo. Se você quiser anotar, é importante. Então, além de prover clues aqui, pistas, para entender a biologia humana, aprender acerca dos não humanos, organismos não humanos, DNA dos organismos não humanos, aqui nas sequências de DNA dos organismos não humanos, porque é um nome bem grande aqui, por isso que eu voltei várias vezes, pode liderar, no caso direcionar, para um entendimento das capacidades naturais, que podem ser ampliadas através das resoluções de conflitos, desafios, né? No cuidado da saúde, nos recursos energéticos, na agricultura e na clean-up environmental, que seria esse clean-up environmental aqui, deixa eu ver. Eu acredito que a limpeza é isso mesmo. Clean-up environmental, então seria a limpeza natural mesmo do meio ambiente. Então esse besides aqui traz uma ideia de quê? De adição. Então 75, letra A. Ou também pode ser uma exemplificação, né? Mas eu acredito que a adição seja o melhor mesmo. Letra A, 75, letra A, vamos conferir. 75, letra A, é isso mesmo. É a ideia de adição. Então vamos marcar lá como feita. Questão 75. Tranquilo. Beleza, vamos fazer esse aqui com esse does, porque o does eu acredito que eu tenho explicado na aula passada, mas eu não fiz nenhuma questão com ele, né? Assinar a alternativa que contém uma palavra equivalente a does, empregada no seguinte texto. Então, does, ele entra como dessa forma, né, como se fosse portanto, consequentemente. Então, é isso que o does significa. A child who spends too much time on video games. Então, a criança que gasta muito tempo nos videogames may not disengage from a simulated world. Pode não se desengajar de um mundo simulado e, dessa forma, pode estar confusa no mundo real. Então, however, traz a ideia de contudo. Então, não é uma ideia de conclusão, né? de conclusão no sentido de consequência. Instead, tem duas novas aqui que acho que eu não falei sobre elas, né? Que é esse instead e esse whereas. Mas tem uma aqui que a gente já falou sobre ele. E o although também. O although significa embora. Embora não se encaixa aqui. Mas esse therefore, eu falei sobre ele na aula passada. Therefore significa dessa forma, consequentemente. Então é um sinônimo para thus. Então, se você quiser anotar aí, inclusive a nossa resposta, né? Thus é um sinônimo para botar igual mesmo. Therefore. Certo? Então você pode anotar. Não se preocupe com esse whereas nesse instead. A gente, se quiser só anotar questão de curiosidade, instead quer dizer ao invés de, e o whereas, esse whereas quer dizer enquanto, ou considerando que, certo? Então acredito que a nossa resposta seja mesmo and, whereas maybe confused, and therefore maybe confused. E, consequentemente, realmente o therefore se encaixa melhor aí. Marcaria a letra C, vamos conferir. 72, letra C. 72, letra C. Ok? Beleza. Pronto, estamos nos nossos minutos finais de aula.
Você vê que o assunto de conjunção ele é fundamental você entender por quê. Porque a depender da conjunção, o sentido da sua frase pode mudar totalmente, né? Então, por isso que a gente está investindo bastante tempo aqui em trazer o sentido de cada conjunção e como esse sentido contribui, né? E a gente trabalha muito a questão da ideia, não sei se você percebeu isso. Mas tem algumas outras questões aqui que dá para marcar e você depois vê no gabarito, tá ok? A 62 você pode fazer, eu acredito que seja uma questão boa para fazer. Que mais aqui? A questão 58, trabalhando a ideia do for. A questão 56, são algumas que nós já trabalhamos. Outra questão aqui que dá para fazer. A questão 48, 44, né? Acredito que nós não fizemos, né? Mas dá para fazer também. Trabalha com a ideia do yet. Outra questão também que dá para fazer é a questão aqui para você entender aqui o conceito de whereas que nós acabamos de falar, você pode fazer também a 19. Que mais aqui? Mais uma para não, whereas focar muito nela não, mas aqui dá para fazer só esse furthermore aqui, o que ele quer dizer, né? Vou colocar aqui para você o que quer dizer esse furthermore. Furthermore, além do mais, acredito que seja, é isso mesmo, além disso. Ele é um sinônimo para besides, então besides igual a furthermore. Pode anotar aí, certo? E fazer a questão 9. Dá para você fazer também, deixa eu ver aqui, o do, para você poder entender aí um pouquinho sobre a colocação dele, né? Que a gente trabalhou bastante o do, e o do é um sinônimo, então só para... certo? Pronto, então são essas questões aí que dá para você fazer. Você tem um gabarito, qualquer dúvida é só me perguntar. E o teacher deseja uma ótima semana e tudo de bom. Valeu!